Olá, tudo bem? Hoje é o nosso 19º vídeo sobre esse livro, certo? Da Louise Hay, com essa questão do pensamento criador. Hoje eu gostaria de mudar um pouquinho o padrão que nós temos feito, né? Se bem que em alguns momentos eu fiz isso, né? De sair só das afirmações que tem no livro. Então eu quero trazer um pouquinho da outra parte que é esse livro. Além das afirmações, na verdade, antes das afirmações, ele tem uma explicação sobre padrões que nós seguimos. Então a gente segue padrão familiar, padrão de sociedade, a gente segue uma série de padrões para lidar com as coisas que nos rodeiam. E essas afirmações que nós fizemos nos vídeos anteriores são todas para ajudar a quebrar esses padrões. Uma coisa que a gente pode olhar em nós são os padrões de doenças, de enfermidades que nós temos, porque eles estão relacionados a questões energéticas, às questões que repetimos da nossa família e do ambiente no qual nós convivemos. Então, quando a gente aprende a olhar um pouquinho da onde que está vindo aquela doença, aquela questão, a gente consegue entender em alguns momentos a raiz dela. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes precisamos de um terapeuta holístico para nos ajudar a entender isso. E quando a gente entende o motivo, a cura já está a caminho. É claro que isso, gente, não resolve totalmente, né? Não nos liberta de tomar os medicamentos necessários. Então a gente precisa, quando algo atingir o físico, que é o extremo, a gente precisa muitas das vezes tomar medicamento para o físico, medicamento alopático. Mas se nós entendemos a razão energética, espiritual que está por trás, emocional que está por trás disso, a gente ajuda que esse remédio faça efeito mais rápido, que a gente possa tomar por menos tempo, tá? Então, essa que é a ideia, quando nós olhamos para essas questões psicossomáticas, né, que a causa das doenças muitas vezes é essa questão emocional, todas as vezes, né? Mas é que nem sempre a gente consegue chegar tão rápido na raiz. Mas, né, é isso. Então aqui ela dá um exemplo, né? Ela fala de várias questões, de vários padrões, de várias doenças. No final do livro tem uma tabela que mostra, né, qual que é a doença ou parte afetada, qual que é a provável causa, né? Não tem como a gente afirmar 100%, porque cada pessoa é um indivíduo, então isso vai variar. E qual seria um novo padrão de pensamento para ajudar? E no decorrer do livro ela explica algumas questões, alguns problemas, né, que a gente chama de doença, que às vezes também são questões para nos ajudar a olhar nosso corpo gritando para você poder olhar para aquela questão. Então ela explica como são essas questões. E aqui ela dá um exemplo, né? Eu gosto muito desse exemplo da garganta, né? A garganta pode ser quando algo agarrou, você precisava falar, você queria falar, mas você não soube como se expressar com doçura, com cuidado, às vezes você se expressou agressivamente ou não o fez e ficou algo na garganta, né? Daí a garganta reclama. Aqui ela fala também dessa questão da garganta, que ela é o quinto chakra. É o lugar do corpo onde ocorrem as mudanças, onde está a criatividade. Então, será que a gente está resistindo às mudanças? E dela coloca aqui: repare quando você tosse ou quando outra pessoa tosse. O que acabou de ser dito? A que estamos reagindo? Então, eu tuço porque aquilo me agrediu de alguma forma, né? Eu estou reagindo àquilo. Trata-se de resistência e teimosia ou o processo de mudança está em andamento? Então, ela sempre fala assim, que quando ocorre algo, né, quando ela estava dando um curso, um treinamento, e acontecia alguma coisa, ela fala, né, nessa região da garganta, a pessoa tossia, a garganta arranhava, algo acontecia, ela falava para a pessoa, toque a frente do pescoço e diga, estou disposto a mudar, estou mudando. Então, essa é a dica de hoje. A gente está numa época aí de mudança de temperatura, né? Tem lugares que está chovendo, esfriou muito,
tivemos calor esses dias, então a gente está numa fase aí de primavera, né, que é muito instável a temperatura e que às vezes acaba pegando essa região. Então, essa frase, estou mudando, estou disposto a mudar. Porque observem, às vezes você fala, eu tô gripada, minha garganta tá ruim, porque peguei um vento, mudou a temperatura, tava sem casaco. Quantas vezes isso já aconteceu e você não teve alergia, não ficou espirrando, não pegou nada na garganta, né? Então sempre observe a questão emocional, o que aconteceu nos últimos dias, quando surge alguma doença, quando surge algo para você lidar. E o que essa questão veio ensinar para você, veio trazer para você refletir, porque o seu corpo está gritando através disso. Então, reflexão para nós. Um grande abraço e gratidão.